projeto de lei do Senado número 224 de 2004, altera a lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para acrescentar dispositivos ao artigo 39 e da nova redação ao caput do artigo 40, que tratam da gratuidade do transporte coletivo. Autoria, senador Álvaro Dias. Relator ad hoc, senador Eduardo Suplicy. Relatório favorável ao projeto, acolhendo parcialmente a emenda número 2, nos termos do substitutivo que apresenta. A matéria será apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e ainda pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em decisão terminativa. Em 30 de 10 de 2012, foi apresentada a emenda número 2, de autoria do senador Ciro Miranda. Com a palavra o relator, senador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, trata-se de projeto de lei do Senado 224, de autoria do senador Álvaro Dias, que altera a lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso para acrescentar dispositivos ao artigo 39, dar nova redação ao caput do artigo 40, que tratam da gratuidade do transporte coletivo. O artigo 1º acrescenta novo parágrafo 1º ao artigo 39 do Estatuto do Idoso, renumera os demais para definir o transporte semiurbano como aquele que, preservando as características operacionais do transporte urbano, transpõe os limites do município. O artigo 2º da proposição da nova redação ao caput do artigo 40 do referido Estatuto, de modo a incluir as modalidades de transporte intermunicipal, terrestre e aquaviário no sistema de transporte coletivo sujeitos à observância dos benefícios de gratuidade e de desconto para os idosos, nos termos de legislação específica que só hoje contempla o transporte municipal e o interestadual. A cláusula de vigência usual consta do artigo 3º do projeto. Conforme o autor, a proposição objetiva a conceituar o tipo de transporte urbano, incluir no benefício a modalidade de transporte intermunicipal e preencher a lacuna na legislação a respeito do tipo de transporte interestadual, de modo a evitar tanto os questionamentos jurídicos entre usuários e concessionárias, como desvirtuamento no acesso dos idosos ao benefício garantido na Constituição e disciplinado no Estatuto. Cumpre observar que o projeto tramita desde 2004, tendo sido inicialmente distribuído com exclusividade à CDH para decisão terminativa na Comissão de Direitos Humanos. Em 2011, o senador Paulo Paim apresentou o relatório concluindo pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo que ofereceu. Não houve discussão nem votação do projeto naquela comissão por falta de quórum. Em vista da aprovação de requerimentos dos senadores Clésio Andrade e Acircus Carques, solicitando o exame da matéria na CAI, o projeto veio ao exame desta comissão, devendo posteriormente retornar à CDH para a decisão terminativa. Análise. Em primeiro lugar, julgo conveniente registrar a análise do PLS que fundamentou a apresentação do mencionado substitutivo pelo senador a esta CAI, que disse, inicialmente, cabe ressaltar que a Assembleia Nacional Constituinte inscreveu na Lei Maior o dever da família, da sociedade e do Estado de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida nos termos do caput do artigo 230 da Lei Maior. Senhor presidente, se trata de um parecer relativamente longo e eu vou solicitar a todos que possam acompanhar a íntegra de meu parecer, que é longo, mas eu quero aqui ressaltar que este assunto foi objeto do voto vencedor da relatora ministra Carmen Lúcia numa ADI, onde ela diz que o investimento e os gastos oriundos à prestação dos serviços públicos de transporte coletivo delegado pelo ente público ao particular haverão de ser calculados e haverão de ser definidos na relação delegante-delegado, sem que tanto seja transpassado ao particular, menos ainda que, por força da norma constitucional e infraconstitucional, haverá de fruir gratuitamente o serviço.
imprópria juridicamente e assertiva de que não se poderia exercer aquele direito constitucional do idoso antes que se fixasse contratualmente entre o ente delegante e a empresa delegada a forma de assunção dos ônus financeiros pelo ente público. Ao reconhecimento de que o Estado pode alterar unilateralmente as condições fixadas para os contratos de concessão e permissão, tem-se, de um lado, que o particular tem a garantia da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, de outro, que as normas constitucionais devem ser cumpridas. Compete ao contratado particular comprovar perante o ente contratante a ruptura do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, enquanto, como e porquê, para que seja refeito, se for o caso, e seguindo dados específicos. A constitucionalidade da garantia não ficará comprometida em qualquer caso, pois o idoso tem estampado na Constituição o direito ao transporte coletivo urbano gratuito. Quem assume o ônus financeiro não é questão que se resolve pela inconstitucionalidade da norma que repete o quanto constitucionalmente garantido. Isto estaria para aniquilar o argumento da autora, segundo o qual a exigência de cumprimento do direito dos idosos à gratuidade dos transportes estaria a romper com o equilíbrio econômico-financeiro. E não há direito adquirido a se contrapor a direitos previstos constitucionalmente como os que se referem aos idosos. Logo depois, mesmo nos contratos de concessão ou permissão assinados antes da promulgação da Constituição, em respeito à garantia de equilíbrio, o máximo que poderiam requerer os delegados do Serviço de Transporte Municipal e Intermunicipal seria da alteração dos contratos para cobrir-se financeiramente com os ônus comprovados em planilha sobre o uso dos transportes coletivos para idosos. Teriam, para tanto, de provar quantos e em que condições aquele serviço onerariam seus trabalhos. Pelos motivos expostos, o senador Randolph concluiu o seu relatório pela aprovação do PLS com mencionado substitutivo nos termos de emenda da CAI como segue. Sobre as emendas, emenda número 1 do relator, da CAI do substitutivo. O Congresso Nacional decreta no artigo 1º que o artigo 39 e 40 passarão a ser inscritos da seguinte forma: aos maiores de 60 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Para os fins dessa lei, considera transporte coletivo urbano aquele prestado em áreas urbanizadas contíguas com características operacionais específicas, independentemente da jurisdição política do poder concedente. No sistema de transporte coletivo interestadual terrestre ou aquaviário, observar-se-á nos termos da legislação específica. Em adição ao cotejo analítico, apresentado na seção acima, enfatizo que o substitutivo amplia os benefícios da gratuidade do transporte coletivo para as pessoas com 60 anos e mais de idade, mas restringe a abrangência da norma proposta no projeto de lei ao excluir as incidências sobre o transporte intermunicipal e circunscrevê-la às áreas urbanas contíguas. Conforme justificou o senador Paim, a Constituição Federal assegurou a gratuidade do transporte coletivo em proveito dos idosos, vinculando-a apenas à condição urbana do serviço, o que não conflita com as competências atribuídas respectivamente aos estados e municípios para regular a prestação de serviços de transporte coletivo intermunicipal ou local. A efetividade de tal benefício se impõe a todo serviço público de transporte coletivo urbano, independentemente da jurisdição política dos territórios em que seja prestado. Pelas razões, acolho integralmente a emenda número 1 da CAI. Sobre a emenda número 2 da CAI, de autoria do senador Círio Miranda, que propõe a seguinte redação para o artigo 1º do PLS. O artigo 39 da Lei 10.741 passa a vigorar com a seguinte redação acrescida dos seguintes parágrafos 4º e 5º. Artigo 39. Aos maiores de 60 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Parágrafo 4º. Para os fins desta lei, considera transporte coletivo urbano aquele prestado em áreas urbanizadas contíguas com características operacionais específicas, independentemente da jurisdição política do poder concedente.
Parágrafo 5º, e chamo a atenção para este parágrafo importante. O direito expresso no caput será financiado com recurso do Fundo Nacional do Idoso, instituído pela Lei 12.213, de 20 de janeiro de 2010. Na justificação, o autor esclarece que a emenda visa adequar o substitutivo do relator à exigência contida no artigo 35 da Lei 9.074 de 95. Aduz, em essência, que é preciso haver equilíbrio entre a oferta de serviços e transportes urbanos condizentes com a capacidade de pagamento dos usuários e custeio das gratuidades concedidas aos idosos. A análise desta emenda, a citada lei de 7 de julho de 95 estabelece normas para outorga e prorrogação das concessões de permissão de serviços públicos. O artigo 35 condiciona, de fato, a estipulação de novos benefícios tarifários à previsão legal da respectiva fonte de custeio. A estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente fica condicionada à previsão em lei da origem dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária do concessionário ou permissionário, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro. A concessão de qualquer benefício tarifário somente poderá ser atribuída a uma classe ou coletividade de usuários, vedado sob qualquer pretexto benefício singular. A emenda número 2 reproduz o texto atribuído pelo substitutivo ao artigo 39 caput e parágrafo 4º do mesmo artigo, ou seja, ela adiciona de fato apenas o parágrafo 5º ao citado 39. Além disso, a forma como a emenda está redigida elimina a nova redação proposta pelo substitutivo ao caput do artigo 40. Depreende-se da justificação da emenda que essa não foi a intenção do seu autor. A meu ver, a emenda visa tão somente ajustar de modo adequado o PLS às exigências contidas no artigo 35 da citada lei. Ela define a fonte de custeio público para o benefício social a ser gerado com a lei proposta e assim possibilita distribuir por toda a sociedade o ônus do subsídio tarifário a ser concedido aos idosos nos transportes coletivos urbanos. Por esses motivos, acolho parcialmente a emenda número 2 para incorporar o proposto parágrafo 5º ao artigo 39 da Lei 10.741 de 2003, conforme a redação contida no artigo 1º do substitutivo. Ante o exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, pela aprovação de lei do Senado 224 de 2004, de autoria do senador Álvaro Dias, nos termos da emenda número 1 da CAI do substitutivo e do acolhimento parcial da emenda número 2 da CAI do senador Ciro Miranda na forma do substitutivo abaixo. Portanto, as emendas dos senadores Paulo Paim e Ciro Miranda são contempladas. Assim, a emenda número da CAI do substitutivo, que altera a Lei 10.741, passa a ficar com a seguinte redação. O Congresso Nacional decreta que os artigos 39 e 40 passam a vigorar com as seguintes redações. Aos maiores de 60 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Parágrafo 4º. Para os fins dessa lei, considera-se transporte coletivo urbano aquele prestado em áreas urbanizadas contíguas com características operacionais específicas, independentemente da jurisdição política do poder concedente. Parágrafo 5º. O direito expresso no caput será financiado com recurso do Fundo Nacional do Idoso, instituído pela Lei 12.213 de 2010. Artigo 40. No sistema de transporte coletivo interestadual, terrestre ou aquaviário, observar-se-á nos termos da legislação específica. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Portanto, este é o voto pela constitucionalidade nos termos da emenda que acabo de ler, senhor presidente. É o relatório. Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Com a palavra, o senador Álvaro Dias, que é o autor desse projeto. Depois, pela ordem. Obrigado, presidente. Hoje eu sinto a comissão mais agitada, né, senador Suplicy? O barulho é grande e certamente não são os idosos comemorando o seu Dia Internacional. Mas eu entendo que o relatório do senador Suplicy esclareceu o propósito do projeto.
Trata-se de alterar o Estatuto do Idoso, que introduziu benefícios inquestionáveis ao cotidiano das pessoas idosas no país, mas apresenta algumas lacunas, algumas incorreções, algumas distorções que esse projeto procura sanar, especialmente no que diz respeito ao artigo 39, que se refere ao transporte semiurbano, sem todavia conceituá-lo. A nossa proposta conceitua. Para os fins da lei, o transporte semiurbano é aquele que, preservando as características operacionais do transporte urbano, transpõe os limites do município. Nós temos Eu peço a cada silêncio, momento, plenário. áreas conurbadas imensas, nas grandes metrópoles especialmente, e este é o propósito da proposição apresentada e ora em discussão. Nós estamos assegurando, portanto, a gratuidade plena aos idosos no que se refere ao transporte urbano e semi-urbano. E, portanto, com essa conceituação agora clareada por esta proposta de lei. Constitui também lacuna inexplicável e passível de questionamento a falta de menção ao transporte intermunicipal de passageiros, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um segmento mais demandado pelos idosos carentes, tanto o intermunicipal quanto o interestadual. São viagens realizadas por pessoas idosas, a busca de consultas médicas, de internação em centros maiores, visitas a parentes a cidades próximas ou até a capital do estado e outros estados. Portanto, é uma correção que essa proposta está apresentando ao texto. O regulamento elaborado pelo Ministério dos Transportes refere-se apenas às modalidades rodoviária, ferroviária e aquaviária. Essa questão foi referida também pelo senador Suplicy no seu parecer. Nós estamos, portanto, retirando imprecisões capazes de comprometer o amplo acesso dos idosos aos benefícios previstos no Estatuto e tomamos a iniciativa de elaborar esta proposição, contando com o apoio de todos os senhores senadores, certamente, não apenas por se tratar do Dia Internacional do Idoso, porque a proposta tem mérito e ela deve ser aprovada. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Ciro Miranda, que é autor da emenda. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiro parabenizar o autor pela feliz ideia em regulamentar e quero agradecer muito ao senador Suplicy por ter entendido meritório a emenda número 2, porque o Estatuto nós só fizemos uma equiparação. O Estatuto de Idoso reza que o idoso é considerado a partir de 60 anos e não de 65 anos. E como existe também o Fundo Nacional do Idoso, cujas receitas compõem recursos do Fundo Nacional de Assistência Social e de outras fontes, principalmente de recursos orçamentários, nós ficamos cobertos com isso. Então agradeço e parabenizo o senador Suplicy e hoje, no Dia do Idoso, nós realmente estamos fazendo um projeto meritório. Parabéns ao autor e ao nosso relator. Obrigado. Muito obrigado, senador Ciro Miranda. Senador Ricardo Ferraz. Senhor presidente, cumprimentando o senador Álvaro Dias pela iniciativa, de igual forma o senador Eduardo Suplicy, na condição de relator ad hoc, o substitutivo apresentado, ele amplia os benefícios da gratuidade, mas restringe a abrangência da norma proposta ao excluir a sua incidência sobre o transporte intermunicipal e circunscrevê-lo às áreas urbanas contíguas. O meu entendimento está correto? Eu queria consultar o relator e até mesmo o autor se essa minha interpretação está adequada, senhor presidente, para que eu possa exercer o meu voto com convicção. Com a palavra o relator, senador Eduardo Suplicy. Senador Álvaro Dias pode também auxiliar. Vocês podem repetir? Eu estava lendo outro projeto já. O substitutivo... Está muito claro. Para os fins desta lei, considera-se transporte coletivo urbano aquele prestado em áreas urbanizadas contíguas, com características operacionais específicas, independentemente da jurisdição política do poder concedente.
Eu quero ressaltar que no parágrafo 5º está expresso como será financiado com o recurso do Fundo Nacional do Idoso. O Fundo dos Direitos do Idoso tem como receita recursos públicos, contribuições de governos, organismos internacionais, além de doações de pessoas físicas e jurídicas dedutíveis do imposto de renda. Ou seja, o Fundo Nacional do Idoso é gerido pelo Conselho Nacional dos Direitos do Idoso e com unidade orçamentária específica, parte integrante do Orçamento Geral da União, e de tal maneira que será este fundo que propiciará o financiamento do subsídio aos idosos. Não, é absolutamente necessário e consequente que nós estejamos estabelecendo uma fonte de financiamento para que nós possamos incorporar no sistema os tantos brasileiros que, na sua melhor idade, merecem, evidentemente, toda a justeza por conta das contribuições que deram ao nosso país. Melhor coisa nenhuma, você vai ver quando chegar lá. Como? Melhor coisa nenhuma, você vai ver quando chegar lá. Eu já cheguei faz tempo. A melhor idade, senadora Aloysio Nunes Ferreira. A melhor idade. A melhor idade é por conta, evidentemente, da experiência. É verdade. De homens como Vossa Excelência. Tem as suas alegrias. Tem as suas alegrias. Ter pavimentado uma vida de muita luta, muita militância, ter logrado a condição de poder a nós mais jovens iluminar com bons conselhos, com boas orientações. Obrigado. Mas é fundamental a fonte de financiamento. Ricardo, mas senador a dúvida... Ricardo, pois não, senador Luiz Henrique? eu, senador Suplicy, temos uma tese de que idoso é aquele que tem 30 anos mais que nós. Só ratificando, senhor presidente, melhor idade é dos 40. Mas há uma dúvida se o substitutivo está excluindo a incidência sobre o transporte intermunicipal ao circunscrevê-lo apenas em áreas urbanas contíguas. Se o transporte intermunicipal não estaria acolhido por essa meritória proposta do senador Álvaro Dias. Na nossa proposta nós incluímos o transporte intermunicipal e interestadual. Em relação à fonte de custeio, não há alteração, é a mesma já vigente na legislação, estabelecida pela legislação atual. Então o transporte interestadual e intermunicipal não estaria abrigado... Está. Na minha proposta está... Não, no substitutivo. O substitutivo do senador Suplicy? Sim. O senador Suplicy mantém a... Está escrito... Está respondido. No parágrafo... Não está. Não. Está assim, artigo 39. Aos maiores de 60 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Parágrafo 4º. Considera-se transporte coletivo urbano aquele prestado em áreas urbanizadas contíguas com características operacionais específicas, independentemente da jurisdição política do poder concedente. Ok, então o transporte intermunicipal e interestadual não está acolhido. Eu acho que pelo texto está acolhido intermunicipal em regiões metropolitanas. Sim, meu questionamento é isso. Na proposta original do senador Álvaro Dias, ele propõe intermunicipal e interestadual. No substitutivo do senador Eduardo Suplicy, ele está limitando este benefício às áreas metropolitanas. É esse o questionamento que quero fazer. Eu faço apelo ao senador Suplicy. Eu faço apelo ao senador Suplicy para preservar o transporte intermunicipal e interestadual no seu texto. Por que não contemplarmos, na linha do que defendeu aqui o senador Aloysio Nunes, a melhor idade também no intermunicipal e no interestadual, porque a discriminação em relação ao idoso que pode também
fazer uso e necessita fazer uso desse transporte, tendo inclusive o Fundo do Idoso para sustentar e financiar como fonte. Senhor presidente, eu creio que Senador Álvaro Dias. Fica fácil para o senador Suplicy acolher também, apenas incluindo no texto, logo após aí o transporte urbano, o intermunicipal e interestadual. Eu creio que seria apenas uma alteração cirúrgica para que os idosos também pudessem se beneficiar, como disse antes na justificativa. É um transporte usado corriqueiramente pelos idosos, visando consultas médicas, visando visita a parentes, a cidades próximas e mais distantes, sobretudo a capital do estado, né? Inclusive interestadual. Por isso, nós insistimos com o senador Suplicy para incluir no seu texto, no substitutivo também, o transporte intermunicipal e interestadual. Até porque, senador Álvaro Dias, muitos idosos necessitam buscar recursos médicos e hospitalares de média e alta complexidade em cidades médias e precisam, enfim, se deslocar de cidades menores do interior do nosso país. Esse benefício, ao ser financiado pelo Fundo dos Aposentados, poderia contemplar, senador Ricardo, esses idosos. Esse é o apelo que nós estamos fazendo ao senador Eduardo Suplicy. O senador Eduardo Suplicy está conversando com sua assessoria. Eu passo para o senador Blairo Maggi. Senhor presidente, eu tenho duas perguntas a fazer ao relator, que é o seguinte: se o relator tem ideia de quanto dispõe de recurso o Fundo Nacional do Idoso, já que se propõe que esse fundo banque as passagens, banque todo esse trânsito de pessoas acima de 60 anos de idade. Quer dizer, então a primeira pergunta é: quanto esse fundo tem por ano de dotação orçamentária? E quantos milhões é necessário por ano, numa estimativa, para bancar toda essa passagem gratuita de ida e volta intermunicipal, interestadual, metropolitana e mundo afora? Então são duas perguntas que eu quero fazer ao relator, se ele puder me responder para me auxiliar no voto. Obrigado. Senador Álvaro quer ajudar a responder essa do fundo, feita pelo senador Blairo? O senador, em relação ao valor desse fundo, né, nós não temos esse dado. Ele não é fixo também, não é? Ele é flexível e depende, inclusive, conforme o senador Suplicy fez a leitura, de eventuais doações, né, que são também contabilizadas para esse fundo. Portanto, não há uma soma que nós pudéssemos informar a comissão. Não há essa estimativa de gastos, né? Até porque também o número de idosos é reduzido, é elevado em função das circunstâncias, né? Então, não há um número preciso em relação ao fundo e às despesas decorrentes dessa proposta, que, na verdade, ela tem como base o que está no Estatuto do Idoso. Se já está estabelecido a existência do custeio para essa despesa, nós estamos apenas, como disse anteriormente, eliminando dúvidas, interpretações que têm motivado, inclusive, ações judiciais. Nós estamos corrigindo incorreções existentes no texto do Estatuto do Idoso, sem alterar o seu conceito e sem mexer na sua fonte de custeio, sem estabelecer também gastos mais expressivos em relação ao que já existe atualmente. Senador Flecha Ribeiro. Presidente, eu acho que o projeto é meritório. Nós estamos querendo votá-lo depois da discussão, mas existem dúvidas que o relator não está podendo atender. Então eu sugeriria que nós retirássemos de pauta o projeto para que o relator pudesse fazer uma análise mais detalhada, inclusive respondendo à pergunta do senador Blairo,
do valor do fundo, se dá para cobrir essas novas despesas, e nós retomaríamos na sessão próxima o projeto. Eu não creio que seja necessário adiar essa deliberação. Eu tenho informação aqui da assessoria que no Ministério da Saúde, por exemplo, não se utiliza 10% desse fundo. Não se utiliza atualmente 10% do fundo existente. Portanto, há recursos, sim, para a manutenção dessas despesas que seriam acrescentadas. Como a questão de mérito será debatida pela Comissão de Direitos Humanos, eu creio que esse projeto está aqui desde 2004. Eu acho que os idosos merecem uma atenção maior do Senado Federal. Desde 2004, ele não chegou ontem. E nós temos ainda que passar pela Comissão de Constituição e Justiça e Direitos Humanos, onde terá a decisão terminativa. Por isso eu apelo a Vossa Excelência, senhor presidente, que mantenha o processo de votação sem adiamento. A minha observação, presidente, é no sentido de que os idosos sejam efetivamente atendidos naquilo que o senador colocou, não só na questão das ligações na região metropolitana, mas também intermunicipal e interestadual. Senador Álvaro Dias, eu vou consultar o senador Eduardo Suplicy, que é o relator, em relação à proposta do senador Ricardo Ferraz, do senador Álvaro Dias também. Teve um questionamento do senador Blário, mas de fato hoje a pauta está muito arrastada. Nós estamos no item número 1. Eu consulto o senador Eduardo Suplicy em relação ao questionamento feito pelo senador Ricardo Ferraz, Blário Magno. Mais que um questionamento, é uma proposta. E ele considera a possibilidade de acolher. Ou se Vossa Excelência prefere retirar e voltar na próxima semana, faça a consulta a Vossa Excelência. Nós não podemos ficar só nesse item aqui número 1. Tendo em conta as ponderações feitas pelos senadores Ricardo Ferraz, Álvaro Dias e outros, eu acolho o acréscimo para que o artigo 39 explicite da seguinte forma: aos maiores de 60 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, intermunicipal e interestadual, intermunicipais e interestaduais, no plural, portanto, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Senador Ricardo Ferraz. Agradeço ao senador Eduardo Suplicy. Fica acolhida. Então, não havendo mais quem queira discutir, democraticamente, não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação o relatório do senador Eduardo Suplicy. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o relatório, que passa a constituir parecer. Não, com unanimidade não. Senador Blário, aprovado o relatório. Eu não posso votar numa coisa que não recebi resposta, então meu voto é contrário. Claro. Voto vencido, senador Blário Maggi. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da CAI favorável ao projeto, acolhendo parcialmente a emenda número 2, nos termos da emenda número 1 da CAI, substitutiva. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A matéria foi aprovada com as alterações apresentadas pelo senador Eduardo Suplicy.